Pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai dar continuidade, tá, na nossa disciplina de geriatria e hoje eu vou abordar com vocês um pouquinho sobre o idoso hospitalizado, certo? Nessa aula de hoje, eu fiz algumas pesquisas, né, de alguns artigos científicos e trouxe para vocês algumas percepções, tá, sobre a hospitalização do idoso, tá? Como é a visão do idoso, como é a visão profissional na hospitalização, ah, nesse processo de hospitalização do idoso, certo? Então, a gente começa falando sobre a presença de duas ou mais doenças nos idosos. Ela é muito comum. Proporcionalmente, o idoso tende a apresentar mais episódios de doenças, em geral crônicas, ocasionando o aumento dos gastos em saúde. Tá? Então, geralmente, é muito comum a gente observar idosos que tenham mais de uma doença associada, ou seja, comorbidades, tá? Várias doenças associadas. E isso causa um gasto em saúde, tá? Maior. Quanto mais doenças esse idoso tiver, maior vai ser o gasto em saúde. Tá? O custo com o idoso, ele tem de ser maior do que para os indivíduos em outras faixas etárias, pois o predomínio de doenças crônicas e suas complicações implicam em utilização frequente dos serviços de saúde por essa população idosa, tá? Então, um indivíduo saudável de 30 anos vai usar muito menos os serviços de saúde do que um idoso com seus 70 anos, com uma diabetes, uma hipertensão, né, associada, certo? Então, isso causa um custo em saúde maior, certo? Por isso, a gente foca tanto nos serviços de prevenção, proteção e promoção à saúde, certo? Para quê? Para que essas intervenções hospitalares elas não sejam necessárias, né? E o gasto ser menor, porque é muito mais fácil a gente prevenir do que a gente remediar. E é mais barato também a gente investir em saúde, educação em saúde e prevenir complicações, tá? Dessas doenças, principalmente das crônicas. As doenças cardiovasculares, elas são as mais predominantes nos idosos, tá? A hipertensão arterial é uma doença altamente prevalente no indivíduo idoso, acarretando complicações cujo tratamento pode implicar na necessidade de hospitalização. Tá? Então, vamos lá. Tem um idoso que tem hipertensão arterial, né? Já tem seus 70 anos, e é muito mais fácil ele ter uma complicação, surgirem complicações, um pico hipertensivo, uma taquicardia, até mesmo um infarto. Então, isso vai gerar a necessidade de hospitalização, dele frequentar os serviços hospitalares, tá? E essa hospitalização, ela representa para muitos idosos um momento de fragilidade e de medo, tá? Pois além do sofrimento e da sensação desagradável e da insegurança que a doença traz consigo, esse paciente vai necessitar da atenção de um conjunto de trabalhadores da saúde para intervir nesse processo. Então, assim, perdão, a gente vê nos serviços de saúde, vocês vão se deparar que para o idoso, esse momento de hospitalização, ele é um momento de fragilidade, tá? E principalmente de medo, tá? Porque eles passam por sofrimento, eles estão saindo ali da rotina deles, da vivência, da vida deles, tá? Então isso torna desagradável e deixa essa sensação de insegurança, de medo, tá? Porque é um ambiente novo, ninguém pede para ficar doente, né? Ninguém quer estar ali no hospital. Então é um momento difícil, tá? Para esse idoso. Então a equipe de saúde, ao atender o idoso, ela deve estar atenta a uma série de alterações físicas, psicológicas e sociais que normalmente ocorrem nesses pacientes, tá? E por isso eles necessitam de um cuidado diferenciado. Tá? A gente sabe que um idoso, né, ele já está ali acostumado com sua rotina, teve toda a sua vida. E para ele, quando ele chega nesse momento da hospitalização, ah, é algo muito difícil. Ele vai passar por uma alteração física, obviamente, por causa da doença, mas principalmente psicológica e social. Ele vai estar saindo do seu ambiente, ele vai estar ali sofrendo mudanças psicológicas, ele vai sair da rotina, né? Ele não vai ter aquela rotina dele diária, tá? Então isso para ele vai gerar principalmente conflitos psicológicos. E nesse momento de fragilidade, o indivíduo muitas vezes é tratado de forma impessoal.
E para mudar essa situação, é necessário que a equipe ela esteja qualificada e preste um cuidado humanitário, tá? Baseado em solidariedade e também em cidadania. Então, nesse momento, pessoal, que o idoso ele vai estar frágil, tá? A gente precisa dar uma atenção maior, certo? A gente precisa tratar esse idoso de forma pessoal, de forma humanitária, de forma humanizada, certo? Essa questão de estar tratando de forma impessoal, ah, isso já passou, tá? Isso não deve existir, porque a gente deve cuidar do outro como um todo. A gente vê esse idoso não só como um foco de doença, mas uma pessoa que está ali sensível, que não está no seu ambiente familiar, saiu da sua rotina, está passando por alterações físicas devido à doença, psicológicas e sociais também, tá? Então, cabe aí a gente ver ele como um ser humano, com suas necessidades, e a gente precisa supri-las, tá? E não chegar e tratar esse idoso de forma qualquer, tá? A gente tratar ele com humanidade, certo? Se colocar no lugar dele. Eu queria estar passando por essa situação, eu queria que um avô, um pai, uma mãe minha estivesse passando por essa situação, tá? Então a gente deve pensar e focar nesse cuidado humanizado, principalmente aos pacientes da terceira idade. A equipe de saúde, ela tem um importante papel com o idoso hospitalizado, tanto para garantir o equilíbrio das suas funções orgânicas e emocionais, como para auxiliar o mesmo no enfrentamento e aceitação da hospitalização. Porque às vezes, pessoal, a gente chega nesse paciente idoso, ele está de cara fechada, ele está mal-humorado, porque ele não aceita aquela situação, ele não aceita a hospitalização. Então, cabe, tá? Principalmente a nós, tá? A equipe de saúde como um todo, mas principalmente a nós da enfermagem, garantir esse equilíbrio, tá? Que essas emoções, elas sejam mais contidas, a gente leva um acalento, além, obviamente, do tratamento obviamente, do tratamento da enfermagem para o idoso, levar também um acalento para ele, certo? E muitas vezes a equipe que ajuda no processo de despersonalização desses pacientes e essas situações devem ser repensadas, porque às vezes, olha só, isso é bastante comum, tá? A gente está lá no hospital, tem um senhor idoso, chega um profissional e fica chamando ele de vozinho, vozinha, tá? Pessoal, ele não é seu avô, ele não é sua avó, ela não é sua avó, tá? Então, isso é um processo de despersonalização. Aquilo é uma pessoa, ele tem nome, ele tem vida, ele tem familiar, tá? Então, a gente deve respeitar isso, tá? Às vezes a pessoa não leva esse vozinho, vozinha, não é na maldade, tá? Mas isso é um processo de despersonalização. E a gente deve sim tratar esse paciente pelo nome, chamar pelo nome, não tratar no diminutivo, tá? Porque isso às vezes pode até piorar a situação. A gente tá tratando, pedir a mãozinha, o dedinho, tá? Isso passa por um processo de infantilização daquele idoso. Isso não existe. A gente deve tratar ele como um ser humano comum, como você estivesse tratando um paciente mais jovem. Chama pelo nome, converse, tá? Trate ele como uma pessoa normal, certo? Porque com o idoso vai se tornar um pouco mais difícil essa situação da hospitalização. Mas cabe principalmente a gente fazer com que essa experiência e essa vivência não seja tão traumática para esse idoso. Então, uma relação empática, uma assistência humanizada e um comprometimento com um cuidado personalizado contribuem de forma positiva para a adaptação do idoso à hospitalização e favorecendo seu equilíbrio físico e emocional. Então, é tudo que eu falei, pessoal, é você chegar e tratar ele de forma humanizada, ter um cuidado personalizado para cada idoso, certo? Vai tratar ele de acordo com as necessidades dele, tá? A gente tem que ver esse idoso como um todo. A gente não vai ver só aquele pé diabético, aquela amputação. A gente não vai ver só a doença. A gente vai ver um idoso que perdeu uma perna, que está com uma ferida imensa no pé, de difícil cicatrização, que está sofrendo
por aquilo. Então, a gente tem que ver ele como um todo, certo? E manter esse equilíbrio, tanto físico quanto principalmente o emocional. E ao cuidar do idoso, pessoal, o profissional, ele precisa estar atento a uma série de alterações físicas, psicológicas e sociais que normalmente ocorrem nesses pacientes e que justificam um cuidado diferenciado. Essas alterações, elas poderão estar mais acentuadas quando o idoso encontra-se em um ambiente hospitalar. Além disso, a pessoa idosa, ela tem menos recursos para lidar com o estresse, o que dificulta ainda mais a sua adaptação ou aceitação ao ambiente. Às vezes, pessoal, os idosos eles chegam no ambiente de internação, no ambiente hospitalar, e eles estão de cara fechada, eles estão mal-humorados, certo? Mas isso não quer dizer que aquele paciente, aquele idoso seja mal-humorado. Não quer dizer que aquele paciente, ele seja assim sempre. Às vezes a situação, a vivência, que vai tornar aquele idoso mais duro, aquele idoso mais mal-humorado, certo? Eu já tive casos de, de nos meus ambientes de trabalho, de me deparar com idosos que estavam realmente numa situação de estresse, mal-humorados, mas devido à internação. Quem é que quer sair de sua casa, passar dias num ambiente estranho, com pessoas estranhas? Então, eles têm mais dificuldade de lidar com o estresse. E cabe a gente estar lidando com esse idoso, fazer com que aquilo seja menos estressante para ele. Então, às vezes, ele só precisa de uma rede de apoio, de uma conversa, de uma escuta. Tá? E cabe a gente, pessoal, não vai matar, não vai acabar com o seu dia, você não vai perder o seu tempo todo de ouvir um paciente. Você está lá fazendo uma anamnese, está fazendo o histórico, como passou a noite, quando a gente vai fazer o histórico para fazer uma evolução, por exemplo. Vai fazer uma anamnese, vai fazer uma coleta de dados. A gente chega, não custa nada a gente ser empático. Perguntar, chega lá, falar, bom dia, tudo bem, como o senhor está? O senhor dormiu bem? Conseguiu dormir a noite toda? Como é que o senhor está? Falou com seus familiares quando o paciente, né? Quando ele consegue, conversou com eles, como é que está? Suas eliminações fisiológicas, o senhor está conseguindo fazer direitinho. Então, é conversar de forma mais humana, não ser aquele robô. Chega lá com a sua ficha, fez xixi, nananã. Não, tá? Trata ele de uma forma mais humana. Como você gostaria de ser tratado? A depressão, tá? Ela é um distúrbio emocional comum da idade avançada e observada dentro do hospital pela expressão de tristeza, pelo abatimento, pela pouca energia e pelo distúrbio do sono, acentuado pelas condições do ambiente e das rotinas hospitalares, dentre outras. Então, a depressão a gente vê bem presente, principalmente na internação desses idosos. Tá? O isolamento social imposto pelas rotinas pode contribuir para que o idoso se sinta inseguro e com medo. Tá? Então, essa questão, essa rotina hospitalar, esse novo ambiente, vai tornar ele mais inseguro e vai deixar ele com medo, tá? Porque eles têm realmente o medo da morte, de saber que ele já passou muito tempo ali, tá no final da vida, certo? Então, eles ficam com esse sentimento de insegurança e cabe a nós mudar essa situação, porque a gente sabe que não é assim, tá? Essas outras situações específicas, a condição de idoso, precisam ser mais bem compreendidas pela equipe de saúde, para que possam propor e desenvolver o cuidado humanizado. Assim, a hospitalização do idoso tende a ser menos traumatizante e mais humanizada. Foi tudo isso que eu disse, a gente deixar essa hospitalização menos traumática para o idoso e tornar mais humana, para que ele pense, olha, aquela pessoa foi tão legal comigo, aquela pessoa me ajudou, aquela pessoa me conversou comigo, cuidou de mim. Tá? E quando a gente vê um idoso saindo de um hospital curado, tratado, né, com aquela expressão de felicidade, que lhe agradece, gente, isso é muito gratificante. Tá? Eu tenho certeza que se vocês agirem com esses sentimentos de humanidade, a profissão de vocês, vocês não vão ter um trabalho, né? Vai ser uma diversão para vocês, certo? Porque é muito gratificante.
A população idosa, ela apresenta necessidades especiais em relação aos demais grupos etários e precisa dos serviços de saúde com mais frequência por um longo período de tempo. Por essa razão, os profissionais de enfermagem devem estar aptos a desenvolver atitudes efetivas e de impacto na atenção à saúde dessa população. Os profissionais de enfermagem eles devem planejar e programar ações, estar preparados para lidar com questões de processo de envelhecimento e estimular ao máximo a autonomia do paciente. Então, a gente chegou ao ponto-chave aqui dessa questão. Pessoal, a gente não vai só cuidar desse idoso, como a gente vai estimular a autonomia dele, fazer com que ele volte, logicamente, dentro da medida do possível, a manter a sua autonomia. Então, se ele se veste, se ele consegue tomar um banho, vamos estimular. Ele consegue ir para o banheiro? Consegue. Então, vamos retirar a fralda. Ele consegue tomar um banho no banheiro? Lógico que com auxílio, consegue. Então, não vamos mais dar o banho no leito. Vamos estimular a autonomia desse paciente, certo? E cabe a gente, profissional de enfermagem, estar fazendo essa avaliação. O idoso, como paciente, ele pode estar emocionalmente instável, preocupado com a doença, exposto às fragilidades próprias de sua condição e necessitar adaptar-se às rotinas existentes. Tudo isso pode gerar estresse e sofrimento. Nessas condições, as coisas mais simples e banais podem se tornar para o idoso algo grave. Além dos aspectos terapêuticos, exames e necessidades físicas, os aspectos emocionais devem ser levados em consideração a tratar-se de um paciente idoso. Então, é o que eu falei, algo pequeno pode se tornar grandioso. Às vezes, o simples fato de você dar um bom dia vai tornar esse dia dele especial, certo? Como se você tiver uma atitude rude, isso pode deixar esse paciente para baixo, certo? Eles passam por muitas situações estressantes, né? Por exemplo, exames, a gente vai fazer exame, uma coleta sanguínea, uma punção venosa, a gente sabe que é difícil, principalmente quando esse paciente está desidratado, né? É muito difícil a gente encontrar um acesso viável, tá? E prévio nesse idoso. Então, são situações estressantes, a gente está furando aquele idoso, né, que vai ter aquela veia de difícil acesso, quando está desidratado, né, é uma veia que a gente perde esse acesso rapidamente pelo extravasamento dessa veia. Então, é estressante, né? É estressante para nós, quanto mais para um idoso, certo? E o cuidado de enfermagem requer direcionamento específico para essa clientela. Portanto, o profissional ele deve compreender as questões do processo de envelhecimento e facilitar o acesso do idoso aos diversos níveis de atenção e estabelecer uma relação respeitosa com ele. E assim é possível estabelecer um modelo de cuidado que atravessa as mudanças próprias do envelhecimento associadas à sua experiência de vida e, com isso, propor ações de cuidado que considerem seu contexto de saúde e doença, certo? Então, olha só, eu vou terminar essa parte por aqui para a aula não ficar tão longa, tá? Mas já já eu termino com vocês, tudo bem?